Oi gente, tudo bem? Eu sou a Van e eu vim falar um pouco sobre as leituras que eu fiz em maio de 2019. Eu não vou separar necessariamente por ordem de leitura, porque eu li no começo do mês 2 grupos de livros que são muito parecidos e eu intercalei entre eles, então achei melhor juntar. Então, primeiro é a questão de feminismo de novo, livros teóricos sobre feminismo. O primeiro que eu li foi Feminismo e Política, lançado pela Boitempo, do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Biroli. Ele é uma ótima introdução, digamos, aí diferente dos outros livros de feminismo que eu tinha lido nos outros meses, para quem quer pensar um feminismo além. Eles falam sempre em feminismos no plural, porque, né, eles estão sempre juntando essa questão de teoria de ciências políticas, de teoria mais acadêmica, então é um livro mais acadêmico, um livro de introdução para esse pensamento de junção, acho que da questão dos movimentos, de entender que... como que é a palavra? De entender que as estruturas são as mesmas para segregação tanto de raça, de classe e de gênero. Ele tem uma linguagem bem acessível, mas ao mesmo tempo ele vai além nesse sentido de dar mais bagagem teórica mesmo. Ele é, então... eu acho que foi o que eu falei. É um livro, uma ótima introdução para quem quer repensar essa questão dos movimentos e de feminismos. Acho que tá acabando a bateria. Quem quer pensar essa questão de movimentos e de feminismos. E quem quer entrar numa leitura talvez mais acadêmica no sentido. Depois eu li o Feminismo para os 99%, da Cinzia Arruza, Titi Bhattacharya e Nancy Fraser, com tradução da S. Regina Candiani. Esse também é um livro da Boitempo, se eu não me engano, e ele é mais uma espécie de manifesto para a importância de um feminismo que saia desse movimento, né, do faça acontecer, e do girl power, e do, sei lá, empreendedorismo feminino e dessas questões, porque não é um feminismo para todas, né? A gente vive num mundo capitalista, num país muito dividido dessa questão de classe, e é importante que o feminismo, então, ele abranja tudo isso. Ele seja anticapitalista, ele seja antirracista, ele seja anti-LGBT-fóbico, e ele se aproxime com essa noção da sociedade do bem viver, de uma vivência que junte a sociologia também, a ecossociologia também, que a gente saia desse movimento muito individual. Esse livro, na verdade, é um belo de um tapa na cara, porque mostra exatamente isso, que não adianta a gente ficar aqui no conforto, mandando memes e publicando por aí como a gente acha absurdo as coisas que acontecem, se na prática a gente não faz nada para mudar esse sistema. Então acho que tanto o Feminismo e Política quanto o Feminismo para os 99%, eles são bons chacoalhões, eu acho que é. Eles servem como esse chacoalhão do tipo, tá, beleza, você já é uma pessoa legal, mas o que mais, sabe? Que hora você vai sair e você vai tirar a bunda do sofá e da cadeira, do computador, você vai fazer de fato alguma coisa. Enfim, é dolorido ler, muitas vezes, mas eu acho que é extremamente importante, principalmente depois de tudo que a gente viu que aconteceu em outubro, né? Depois disso, eu passei para outro extremo, que eu li 2 livros de literatura erótica escritos pela Ciane Mello. O primeiro foi o Digo Te Amo para Todos que Me Fodem Bem. Esse é o primeiro romance da Ciane, eu não tenho ele aqui. Na verdade, eu não tenho nenhum desses livros, né? Vamos ler colocar capinhas, esqueci dessa parte. Eu não tenho ele aqui porque eu emprestei da minha amiga Luísa. E eu li praticamente uma sentada no parque de 2 horas, porque ele é sensacional. Então nesse livro a gente vai acompanhar a história da Vanessa. A Vanessa narra o livro todo, ele é em primeira pessoa. E ela vai contar sobre a vida dela, de uma moça de 20 e poucos anos que mora em São Luís, o que é bem legal no sentido de a gente, aqui, né, do sul, sudeste, a gente não tem costume de ler tanto, a gente nem ouve tanto falar sobre livros que se passam em outros lugares além de São Paulo, principalmente eu moro em Curitiba, né? Também não lembro de algum livro que passa em Curitiba, se for parar pra pensar bem. Da uma moça que mora em São Luís, com algumas referências que a Luísa mesmo disse que talvez eu não entenderia e de fato eu não entendi, e a gente ainda não sentou pra conversar sobre isso. Aí ela sempre fala dessa questão de, eu trabalho num lugar que paga minhas contas, mas é meio bosta, e ela escreve poemas eróticos e ela transa com pessoas.
E aí, diferente da noção de livro erótico que a gente tem na cabeça, não tem sexo mirabolante, não tem aquela coisa de abrindo a camisinha de um jeito sexy, não tem nada disso, não tem essa descrição, né, dos corpos como, sei lá, saído de um dicionário de sinônimos para carne, buceta e pau. Não tem nada disso. É um livro bem real, no sentido de parece uma conversa entre amigas, ela tá conversando com uma amiga, e a amiga, no caso sou eu, ou é você, ou enfim, qualquer pessoa que queira ler o livro. E falando de questões muito reais, no tipo, os caras que ela conhece ali são os caras que a gente conhece em qualquer aplicativo, ou o que ela sente ali é o que a gente sente também, enfim. O sexo, ele é mais sobre... Não sei se é o sexo, mas o livro é mais sobre ela do que sobre necessariamente o corpo musculoso do cara que ela tá pegando ou o tamanho do pinto dele, porque na vida real alguém que pensa nisso, né? O livro, ele é todo construído de umas partes de textos que a Ciane já publicou no Medium dela, e aí eles são meio que moldados, né, pra fazer um conjunto. Lá eles são publicados enquanto contos e aqui eles formam um conjunto só. Eu amo a parte do A Gente Casa Amanhã, eu acho que é como tá o texto no Medium dela, que ela fala que ela casaria com qualquer pessoa que falasse pra ela, não, tá tarde, fica aqui, e aí ela vai ficando, e eles casam e tal, e a única questão dela é descasar, eu acho essa parte maravilhosa. Eu coloquei uns trechinhos dele pra resenha que eu fiz lá na Livro Café, vou deixar aqui embaixo, e lá eu também falo um pouquinho mais, né, sobre o livro. Depois disso, eu li o Ao Vivo em Goiânia, 4 Contos de Patroa, que também é da Ciane. Eu comprei em e-book, tinha muito tempo, mas eu não sei porque eu nunca peguei pra ler. E aí fiquei animada com o Digo Te Amo e acabei lendo junto. Então, nesse livro é bem curtinho, acho que tem umas 50 páginas. A Ciane escreve 4 contos baseados, meio baseados, em músicas sertanejas, no feminejo. E é a mesma pegada, tem uma questão engraçada, o sexo é mais real, é mais... A gente consegue se relacionar mais com aquelas coisas. E eu não gostei tanto quanto do Digo Te Amo, mas eu acho que é só porque eu fiquei muito encantada com o romance. E enfim, não foi tão legal, mas foi massa também. Depois disso, eu li o Bobagens Imperdíveis para Ler numa Manhã de Sábado, da Aline Valek. Esse é um livro em que ela fez um compilado de antigos textos que ela publicou na newsletter Bobagens Imperdíveis. A newsletter existiu de 2014 a 2016, se eu não me engano. Eu acho que eu cheguei a acompanhar do meio de 2014, do final de 2014 até o final. E a Aline é daquelas pessoas que eu vou ler tudo que ela publica, não adianta. Então, apesar de saber que já eram que já eram textos que eu já tinha tido contato de alguma forma, até porque eu também li todas as zines que ela publicou do Bobagens Imperdíveis, apesar de não ter nenhuma delas, queria. Eu sabia que já eram textos que eu já tinha lido de alguma outra forma, mas não sei, eu gosto muito do trabalho da Aline e ia acabar lendo de qualquer forma. Aí eu comprei também pro Kindle. E é isso, são textos que eu já tinha contato, ela fala de coisas mais sérias. Eu lembro que no começo é sobre essa questão de solidão, e de solidão nesse nosso, né, mundo virtual e tudo mais. Tem um texto sobre o pigmento azul que eu gosto muito, 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 que eu já lembro de ter lido na newsletter e também na zine. E é isso, as ilustrações são ótimas, o livro é bem gostosinho. Eu não li numa manhã de sábado, eu li numa manhã de sexta, mas tudo bem. E, por fim, eu terminei o mês relendo, na verdade, o Água Viva, da Clarice Lispector. Eu cheguei a comentar sobre ele em maio mesmo, com a Camis, quando ela veio pra cá, no videozinho, que eu também vou deixar aqui embaixo, em que a gente fala sobre... em que ela dá dica, na verdade, né, de 2 livros, e ela indicou Água Viva, e eu fiquei com vontade de reler, já precisava reler mesmo pra minha iniciação científica, então fiquei com vontade de já pular na frente das outras coisas. E reli. É diferente da primeira vez, eu acho que essa foi mais fácil, no sentido de eu já estava meio preparada para o que eu ia ler aqui. Na primeira vez eu demorei acho que quase umas 2 semanas para ler, dessa vez foi uma semana só. O que é muito para um livro de 95 páginas, mas o Água Viva ele é um livro muito denso. Se for para falar de roteiro, por exemplo, do que ele é. Difícil. É uma moça, a gente sabe que é uma mulher, que é pintora, que está escrevendo para algum cara. A gente não sabe direito o que ela escreve, como ela escreve, se ela vai enviar de fato para ele, mas ela está escrevendo alguma coisa para esse cara, falando sobre o quê? Sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Ela fala sobre a vida, sobre o corpo, sobre escrever de fato.
Ela fala sobre a questão do tempo, a questão do agora, ela fala do medo desse perder-se, desse... E ele parece não ter um começo e um fim, sabe? Não tem um grande acontecimento. O que acontece é que essa moça sentada escrevendo e o tempo vai passando e ela fala das horas passando e ela fala cansei de escrever isso aqui e de repente ela volta e ela fica perturbada no meio disso tudo e ela te deixa perturbada no meio disso tudo e acaba. E enfim, é isso, acho que é meu livro preferido da Clarice. Ele tá todo marcado. Todo marcado. E tem umas frases tipo: quiseram que eu fosse um objeto. Sou um objeto. Objeto sujo de sangue. Sou um objeto que cria outros objetos e a máquina que cria a nós todos. Ela exige. O mecanismo exige e exige a minha vida. Mas eu não obedeço totalmente. Se tem que ser um objeto, que seja um objeto que grita. Enfim, vou deixar o videozinho com a Camis lá aqui embaixo nas descrições, porque eu e ela, né, falamos um pouco mais sobre ele. E é isso. Essas foram as minhas leituras de maio. Eu volto na semana que vem, espero, torçamos. E